Cristine, eu sou do Colégio Estadual Jardim Porto Alegre e estou cursando o 8º ano da nossa escola. A minha orientadora é a Janeia Schauren e meu co-orientador é o Leandro. Bom, o meu trabalho é sobre o desempenho de diferentes meios de cultivo no crescimento in vitro de lítops e de nepentes. Os lítops, conhecidos como pedras vivas, e as nepentes, plantas carnívoras, conhecidas como plantas de alce, são plantas que são muito valorizadas no comércio porque elas trazem bastante lucro. Então, essas duas plantas, por ao mesmo tempo que elas são mundialmente valorizadas e verificadas e chamam muita atenção, elas também apresentam muitos desafios, também como a sua coleta predatória na natureza, ameaça de extinção, também como a dificuldade de degradação de habitats. Então, isso torna essas duas plantas muito difíceis no manejo do cultivo in vitro, dando elas a alta sensibilidade de contaminação e a dificuldade de crescimento, por causa que o seu crescimento é muito lento. Então, essas duas plantas, como elas são importantes para a nossa flora, porque elas trazem ali uma importância boa, ecológica, servindo também como um exemplo para estudos de adaptação. Com isso, o objetivo do meu projeto é avaliar a influência de diferentes meios de cultivo alternativos, alternativos, com soluções nutritivas durante o crescimento. A gente compara o desempenho e a eficácia dos tratamentos e do meio alternativo na germinação dessas duas plantas. Então, a gente verifica quais estão melhores, quais não estão. E também eu tenho como objetivo principal propor a recomendação do cultivo dessas duas plantas, porque seria algo super importante que daria para fazer bons estudos. Para começar o projeto, foram compradas as sementes de lítops e de nepentes, que podem ser compradas tanto pela internet, tanto com pessoas que têm. Depois disso, foram lavados e etiquetados 150 frascos com tampas metálicas. E em seguida, inserimos ali o filtro de café do tamanho adequado das tampas para fazer o ciclo da água dentro do vaso, para que a planta consiga respirar com esse filtro de café filtrando a água e o ar que está ali dentro. Depois, a gente foi para o preparo do meio comercial MS, de Murashige Skug, 1962. A gente pesou o agar, pipetou os compostos ABCD FG Invit, que vem de laboratórios, em água destilada. E adicionamos o açúcar. Em seguida, adicionamos o agar e levamos o meio para aquecer. O agar, ele é um gelificante, um solidificante que a gente usou, mas no meu projeto eu tenho como objetivo substituir o agar pelo goma guar, que é algo bem mais econômico, de baixo custo e mais fácil de ser encontrado. Após o meio MS, começamos o preparo do meio alternativo com soluções nutritivas, suplementados com bocache principalmente e com substratos que separamos para cada tratamento. Ao pesar os ingredientes, processamos todos os ingredientes para 1 litro de água e levamos a mistura para crescer. Depois despejamos nos frascos de forma igualitária. Depois colocamos o goma guar para a gelificação do meio. Posteriormente, durante o processo de todos esses meios, a gente regulou o pH, a gente usou um pHmetro digital, né, para regular o pH, adicionamos os 50 ml de cultura nos frascos e levamos todos os frascos para a autoclave a 127 graus Celsius a 1,4 atm por 20 minutos. Para o processo de semeadura, que é um processo mais complicado de inserção das sementes, a gente começou esterilizando a cuba para sementes e as sementes de lítops e de nepentes. A gente usou, para a cuba, a gente usou solução de hipoclorito de sódio. Para as sementes, a gente usou hipoclorito de sódio, álcool e também água autoclavada depois para lavar as sementes. Depois que o processo de semeadura foi finalizado, a gente vedou tudo com plástico filme e levamos os frascos para o orquidário da escola, nossa sala de vegetação do colégio, onde a germinação da semente será acompanhada e visionada semanalmente, estabilizando porcentagens de germinação, bem como taxas de contaminação, que é o que dá muito fácil no nosso projeto. Então, eu faço isso daí para ver qual é o melhor resultado que eu tenho para a germinação dessas plantas.